Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Mesmo com a consolidação da democracia e com os notáveis avanços institucionais, a sociedade brasileira segue marcada pela desigualdade. No Religare Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Robson Sávio, ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas e um dos organizadores do livro Igreja e Sociedade, Análise em Perspectiva. Seja bem-vindo, Robson, prazer recebê-lo aqui no Religare. Muito obrigado, Flávio. Acompanhe notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa também os vídeos das nossas entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais. Basta procurar por Religare Conhecimento e Religião e deixar os seus comentários para a nossa equipe. Robson, no final de 2015, o Unesp completou 10 anos e lançou esse livro Igreja e Sociedade, Análise em Perspectiva. Queria começar a nossa conversa primeiro falando sobre o papel que tem o Unesp, né, como órgão da Arquidiocese de Belo Horizonte, da PUC Minas, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Falar um pouco do contexto que tem o Unesp no debate sobre os movimentos de fé e política, né, e também sobre o livro que vocês organizaram. Sim, o Unesp completou agora esses 10 anos de criação. É um órgão que tem uma especificidade desde a sua criação. Várias dioceses do Brasil têm grupos de fé e política e tem formas de articulação desses grupos, principalmente através de escolas de fé e política que fornecem uma espécie de formação permanente para militantes cristãos que querem trabalhar com temas mais próximos da realidade social e política, dentro dessa missão também do cristão de atuar no mundo, né? De transformar o mundo. As várias dioceses do Brasil organizam esses grupos em formatos diferenciados. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte se optou por uma forma que compõe representação da Arquidiocese por um lado, participação da PUC Minas por outro, formando um grupo gestor responsável pela articulação dos movimentos de fé e política, práticas de fé e política que aqui se organizam, mas principalmente tendo em vista a participação da universidade, um papel fundamentalmente dirigido à formação. Uma formação permanente e continuada, e essa formação ela é feita em vários tipos de ações. Produção de material didático, não somente para os militantes dos grupos de fé e política, mas também para o nosso alunado da universidade, produção de eventos, convites em anos eleitorais para a promoção de debates, encontros e discussão, organização no âmbito da Arquidiocese, por exemplo, de ações muito específicas, como foi a Lei 9840 de combate à corrupção eleitoral, que foi uma lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa e, muito recentemente, agora a questão do projeto de lei de iniciativa popular visando o financiamento das campanhas por empresas. Então, nós temos uma diversidade bastante ampla de ações, mas temos essa especificidade que é uma universidade associada aos representantes dos grupos que estão presentes em paróquias, movimentos sociais, pastorais, regiões episcopais e outros, que se associam para otimizar esse trabalho um pouco nessa perspectiva de agir politicamente para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática. E um dos processos é, por exemplo, a preparação de materiais como esse livro recentemente lançado, Igreja e Sociedade, Análise em Perspectiva, que inclusive você trouxe aqui para os nossos telespectadores, né? Exatamente. Esse livro é um livro comemorativo dos nossos 10 anos, né, de atuação, que completaram agora no dia 28 de novembro de 2015. É uma coletânea de textos de análise sociopolítica e eclesial. Nós resolvemos oferecer para o nosso público, e o livro está disponível no Unesp para aquelas pessoas que se interessarem, podem entrar em contato, inclusive, com a produção do programa que nós disponibilizamos. Uma parte, ele produz uma análise com uma série de especialistas e experts sobre a realidade social e política brasileira, mas também nós temos uma parte com a produção sobre a realidade eclesial no pontificado do Papa Francisco. Isso porque, com o atual Papa,
nós temos tido um discurso e uma prática muito próxima daquilo que os grupos de fé e política desenvolveram ao longo dos anos, que é uma atuação um pouco mais engajada dos leigos nas questões sociais e políticas das diversas realidades. Obviamente que essa história começa a partir do Vaticano II, com documentos como a Gaudium et Spes, que fala um pouco da igreja no mundo, e a missão do leigo, né, digamos assim, nesse novo momento de uma igreja mais próxima da realidade temporal. E isso deriva numa série de ações, comunidades eclesiais de base, grupos de oração e reflexão, e também os grupos de fé e política. E esse Papa, o Papa Francisco, tem retomado muito esse discurso do Vaticano II, e nós temos uma parte do livro que dedica um pouco às falas, aos discursos do Papa Francisco, mas também à sua prática cotidiana, né? Hoje é uma liderança que é reconhecida não somente por ser uma liderança religiosa, mas é um líder político porque tem uma fala e uma prática muito voltada para mexer um pouco nas estruturas dessa sociedade tão complexa e tão injusta que nós vivemos no plano global, mas em relação à própria instituição eclesial, fazendo algumas sacudidelas no sentido de modificações nessa própria estrutura, uma igreja mais aberta à sociedade. Sim. Na sua contribuição, eu vi aqui vários autores participam da obra, mas a sua contribuição, em especial, você discute a temática a partir do título A Paz é Fruto da Justiça. Exato. Né? Qual é a sua proposta neste capítulo? Bom, nós sabemos que eu fiz uma cola, né, um Ctrl+C do título do profeta Isaías, né? E que eu acho que é repetido um pouco em toda a vida de Cristo, né? A minha reflexão é tentar mostrar que nós vivemos numa sociedade altamente violenta, com vários tipos de violência real e simbólica. Então não é somente a violência da morte, do homicídio, a violência armada, que no Brasil, diga-se de passagem, é um dos países onde mais se mata no mundo, mas é a violência também simbólica do preconceito, do racismo, da intolerância, inclusive religiosa. E, ao contrário daquela ideia de que o brasileiro é um povo alegre, solidário e pacífico, o que a gente vê nas nossas pesquisas do cotidiano é que mostra que há uma violência difusa muito grande. E, especificamente no campo político, professor Flávio, nós tivemos um recrudescimento dessa violência nos últimos anos. Eu tento mapear aí um pouco o que acontece a partir das jornadas de junho de 2013, depois as últimas campanhas eleitorais, e um caldo, né, um rescaldo de um ódio bastante difuso no seio da sociedade, que na verdade compõe um cenário de muita violência, de muita injustiça, e um pouco do argumento que eu desenvolvo é que não é com mais repressão, com mais segregação, com mais ação violenta que nós vamos resolver esse problema. Qual é o papel do Estado aí nesse tema? Não? É um papel fundamental, porque nós temos uma origem de um Estado brasileiro que sempre foi um Estado muito elitizado, patrimonialista, muito voltado para atender demandas de um segmento da população em detrimento dos demais, e numa sociedade que vai se tornando mais democrática, mais plural, não é possível você manter a paz dos túmulos. Ou seja, as pessoas elas vão tendo acesso aos direitos, tendo consciência da sua ação enquanto cidadãos e não aceitam mais esse lugar subjugado por outro. Né? E aí você começa a ampliar um pouco aquele caldo latente de revoltas e de indignação das pessoas. E isso acaba, inclusive, aumentando os níveis de violência real e simbólica num Estado, por exemplo, cujos mecanismos de produção da justiça são muito injustos. Se nós verificarmos, por exemplo, as polícias brasileiras são as mais violentas do mundo. Se nós verificarmos nosso sistema de justiça criminal, é o mais seletivo. Portanto, no Brasil, quem são aqueles que são presos, por exemplo? São os pobres. Será que os pobres são os mais violentos e perigosos? Ou será que é uma seletividade na produção da justiça? Ora, num contexto de uma sociedade em que as instituições do Estado produzem muita violência, e numa sociedade mais democrática, mais aberta e plural, a tendência das pessoas também é começarem o tempo todo a tentar infringir as leis, a agir no limite da irresponsabilidade, potencializando essa situação. Então, por isso, a importância da justiça. Quer dizer, nós precisamos de trabalhar enquanto Estado e sociedade na produção de um país menos desigual, onde a produção da justiça social seja algo importante para todos.
E é a partir de uma sociedade mais justa, não somente sob o ponto de vista econômico, mas mais justiça cultural, menos violência, menos racismo, menos ódio, em que não há tanta assimetria que deixa as pessoas quase que em mundos diferentes, é que nós poderemos trabalhar numa perspectiva de paz. Então, agora tem uma questão aí também, que a gente vive numa sociedade, como diz o Bauman, crescentemente individualista. Esse também é um desafio, não, para pensar esse tema. Sem dúvida, né? E plagiando o Bauman, que diz a gente a curto prazo tem que ser pessimista. Podemos ser até realistas e otimistas a longo prazo. Por quê? Porque é claro que quando a gente faz uma análise da sociedade brasileira, nós temos todos os elementos que conformam uma determinada cultura, com todos os seus problemas e as suas potencialidades. Mas numa sociedade que é cada vez mais globalizada, nós temos que pensar que o Brasil está dentro de um contexto muito mais amplo. Se você vê, por exemplo, hoje a comunicação, nós temos uma comunicação globalizada. Né? As pessoas elas sabem o que está acontecendo em todo o mundo, né? As redes sociais, mas não é só isso, né? Os fluxos de comércio, de pessoas, as demandas que, né, vêm de um país para o outro. Mas o que eu diria que é o mais marcante nesses últimos 30 anos é uma nova formatação do capitalismo internacional, muito denunciada inclusive pelo Papa Francisco. Nós temos de um modelo de um capitalismo de produção que produzia riqueza, trabalho e tentava distribuir, o que a gente chama de estado de bem-estar social, que aconteceu um pouco na Europa e que criou uma grande classe média na maioria dos países, para um modelo de um Estado, de um capitalismo, que é um capitalismo rentista, que só vive da especulação e do lucro, e que, portanto, não é produtivo e que concentra cada vez mais riqueza em detrimento do trabalho e de quase da escravização de um grande número de pessoas. Né? Essa semana agora, nós estamos na segunda semana do mês na primeira semana do mês de fevereiro, na última semana do mês de janeiro de 2015, saiu um relatório mostrando que as 90 fortunas maiores do mundo concentram quase que 80% da riqueza nacional. Ou seja, o que acontece num capitalismo que ele é cada vez mais rentista, baseado na especulação e no lucro? Ele é cada vez mais concentrador e produtor de uma desigualdade social, sendo que um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas acaba se tornando escravo nesse sentido, de uma realidade social. Robson, vamos então aprofundar esse tema tão importante no segundo bloco. Eu estou conversando com o professor Robson Sávio Reis Souza, do Unesp, da PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Robson Sávio Reis Souza, um dos organizadores do livro Igreja e Sociedade, Análise em Perspectiva, que eu apresento aqui para você. O livro é edição comemorativa dos 10 anos do Unesp. E se você quiser concorrer a este livro, basta escrever para a nossa produção. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Bom, nós temos também outros livros que farão parte do sorteio. Outras pessoas que escreverem poderão receber também o livro Fé e Política, Fé, Política e Cidadania. São pesquisas também com a equipe do Unesp, da Arquidiocese de Belo Horizonte, PUC Minas. E o livro da editora PUC Minas, também organizado pelos colegas do Unesp e outros colegas, Ética e Corrupção, Dilemas Contemporâneos. Então, o telespectador que nos acompanha no Religare de hoje pode escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. Nós estamos falando sobre esses vários dilemas, Robson, e você fazia mais uma análise conjuntural, principalmente a partir do perfil de capitalismo que nós temos. Eu gostaria de começar esse segundo bloco falando de uma demanda que aparece no seio da sociedade, pessoas reivindicando redução da maioridade penal, grupos pedindo a pena de morte. O que está acontecendo, né? Que você falava também da sociedade diversa, plural,
Mas o que representam esses movimentos na sociedade brasileira, pedindo um Estado mais punitivo? Né? O que acontece? É um Estado mais constitucional por um grupo e um Estado penal para outro grupo. Né? São demandas bastante diversas e com atores que também têm perspectivas da sociedade diferentes. Dentro desse esquema de uma sociedade capitalista, uma das suas características é o individualismo. É o que o Bauman, inclusive, chama atenção. Nós temos um mundo em que as pessoas pensam que ser feliz e realizar é a pessoa ter individualmente tudo, né, em detrimento dos outros. E nós temos um modelo econômico e até educacional e de organização da sociedade que acaba facilitando muito esse tipo de cultura, uma cultura narcísica, voltada para si. E, obviamente, aqueles grupos eventualmente mais privilegiados dentro da sociedade acabam demandando para si manutenção de privilégios em detrimento da ampliação de um Estado de direito para todos. Nós sabemos muito bem que, no caso da sociedade brasileira, é a partir da Constituição Federal de 1988 que nós temos a possibilidade da ampliação de um Estado para todas as pessoas, onde todos são, de fato, iguais de direito, apesar de que essa igualdade formal nem sempre se dá na prática. Até então, nesses 500 e tantos anos do Brasil, nós tivemos uma sociedade ainda muito partida, em que boa parte das pessoas não acessavam os direitos de cidadania, por exemplo, as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, entre todas as outras. Então, é dentro dessa perspectiva de uma sociedade ainda muito dividida que grupos que sempre tiveram uma possibilidade maior de vocalização das suas demandas, principalmente nos órgãos de instituição política, parlamentos, por exemplo, ou na mídia, acabam tendo um discurso digamos assim, um discurso recrudescedor em termos de demanda de Estado penal, a partir de uma visão de que o infrator da lei deve ser punido a toda custa. E o infrator da lei sempre é aquela pessoa pobre, aquela pessoa que é perigosa. O que nós sabemos que isso não corresponde com os dados, inclusive da área da criminalidade e da segurança pública. No Brasil nós temos uma cultura, tem o seu lado, inclusive, às vezes positivo, porque é uma forma, muitas vezes, das pessoas mais empobrecidas de se virarem numa vida tão difícil, mas uma cultura que ela sempre tem como algo aceito socialmente, isso é muito tratado no livro Ética e Corrupção, aquela ideia de que eu, levando vantagem, eu estando bem, portanto, sonegando imposto, furando a fila, passando lá na frente do carro, não dando satisfação para o outro, que isso não tem nenhum problema. Isso se repete com muita facilidade e, obviamente, esse tipo de relação produz vários tipos de violência, sem contar que alguns segmentos da sociedade são vítimas de todo tipo de violência real e simbólica. Nós temos no Brasil problemas seríssimos em relação à violência contra a mulher, que são muito pouco problematizados, mas se for dar só um número, faço parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a nossa última pesquisa relativa ao ano de 2014 deu conta de que 30 mil mulheres são estupradas no Brasil anualmente, mas que esses 30 mil é alguma coisa em torno de 10%, porque 90% não denuncia. Só para dizer, um tipo de violência invisível na nossa sociedade. No Brasil, em média, um membro da comunidade LGBT é morto a cada 2 dias. Problemas de racismo são dos mais variados. Temos uma das polícias mais violentas. E sem contar outras formas de violência simbólica, por exemplo, na mídia. Isso que eu ia colocar. A mídia parece que vai reforçando enfim, chamando muita atenção sobre um aspecto da violência e particularmente reforçando essa ideia do pobre violento. Não? É uma das formas mais contundentes de exaltar a violência e a criminalidade. E pesquisas internacionais da Unesco dão conta disso. Além de de exaltar com contundência a violência, e os programas policialescos do final da tarde estão aí, inclusive alguns estão sendo recentemente questionados pelo Ministério Público, além disso, tem um grave problema esse tipo de violência da mídia. É aquela ideia de que o que passa é o que é certo, o que é modelo. E isso para o jovem, para a criança, mostra, por exemplo, que diante de um conflito é muito mais fácil se resolver com violência do que procurar uma solução de mediação, procurar um adulto, procurar uma instituição de mediação daquele problema. E isso vai então recrudescendo as formas de violência interpessoal. Por exemplo, dos 60 mil homicídios no Brasil,
60 mil homicídios por ano. Alguma coisa em torno de 45% são homicídios que nós classificamos como de motivação fútil. O que significa isso? É uma pessoa que tem uma arma de fogo e que mata a mulher porque brigou com ela, mata o vizinho porque discutiu, mata no trânsito, mata alguém no bar do que bebeu. E quando você vai ver o processamento desses crimes pela justiça, somente 8% dos homicidas são processados. Então você veja bem que situação kafkiana. Difícil de você pensar numa sociedade que você possa falar justa e igualitária nesses termos. Mas essa violência letal, nós poderíamos falar dessas outras violências simbólicas que também permeiam a nossa realidade. Né? O Poder Judiciário tem dado conta de acompanhar toda essa discussão e esses processos que você tem colocado aqui? Não tem por várias questões, né, professor Flávio? Primeiro que nós temos, como eu disse, um judiciário que ele ainda é muito seletivo. Se nós formos conhecer a história do nosso judiciário, e o professor Fábio Conder Comparato fez um estudo sobre as raízes do judiciário brasileiro para o Instituto Humanitas da Unicinos, e esse estudo está disponível para qualquer pessoa que queira conhecê-lo no site do IHU, chama O Judiciário Brasileiro, o professor Fábio Conder Comparato. Ele mostra que o judiciário brasileiro ele surge das elites agrárias e das elites econômicas desse país, mantém esse perfil ao longo dos anos e foi formado dentro de um Estado altamente elitista e patrimonialista. Eu poderia pensar, quantos juízes negros nós conhecemos? Quantos juízes que vêm de famílias pobres que nós conhecemos? Obviamente que eu não estou querendo dizer que todos os juízes operam para proteger o patrimônio e em favor das elites, mas eu estou dizendo de um perfil de uma instituição. Portanto, por exemplo, há um processamento muito mais ágil quando você tem crimes contra o patrimônio, que são crimes que ofendem um determinado segmento social, e quando há crimes contra a vida, que são as pessoas comuns que estão morrendo. Eu acabei de dar o dado de processamento da justiça. Como que nós podemos pensar numa sociedade justa e igual quando você tem a operação do próprio aparelho de justiça do Estado com tanta simetria no processamento da justiça? Então, isso é um problema. Eu agradeço muito a sua participação, cumprimento o Unesp em tempo pelos seus 10 anos, né, pelo importante trabalho dos movimentos Fé e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte e em todo o Brasil. Muito obrigado, professor Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a toda a nossa equipe. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.